Olá! Hoje a gente vai falar sobre o grande segredo de por que a gente envelhece e por que a gente adoece. É o mesmo processo, só mais agravado. Esse segredo é o terreno biológico. O que é o terreno biológico? Para a gente ter um entendimento, a gente pode fazer uma analogia com um solo. Um solo onde a gente tem uma árvore frondosa, com frutos, né, saudável, e outra árvore que está ali tentando se desenvolver, mas não vai, não produz, às vezes pode ter parasitas, né? Então, qual a diferença entre uma e outra? A árvore que está ali frondosa, com frutos, ela está recebendo do terreno biológico, do ambiente onde ela está, tudo o que ela precisa para expressar a melhor parte da sua genética. Então, ela está ali, ela tem a água suficiente, ela tem os nutrientes suficientes, ela tem a insolação necessária para que ela produza, para que ela cresça, se desenvolva com vida. E essa outra árvore que não está conseguindo se desenvolver, que não vai, o que está acontecendo com ela? Ela não está recebendo esse aporte, né? Ou está faltando água, ou está muito na sombra, não está recebendo muito sol, ou ali o terreno que ela está pode ter muita toxina, né? Pode ser que tenham sido usados agrotóxicos naquela terra, e aquilo ali leva anos para sair do solo, então isso pode estar interferindo no desenvolvimento dela, ou seja, não está fazendo com que ela tenha uma vida boa, ao passo que a outra que está tendo um terreno o que oferece tudo o que ela precisa, ela vai ter vida, ela vai expressar o melhor dela. Então, essa analogia a gente traz para o nosso corpo. Para o nosso corpo ser saudável, ele só precisa do que ele precisa, né? Sono reparador, água de boa qualidade, alimento de boa qualidade, né? Um ar que a gente respire saudável. Então, isso seria um terreno biológico favorável à vida, favorável à saúde, favorável a não envelhecer, né? Mas pelo estilo de vida, pela nossa sociedade que a gente tem agora, esse terreno biológico, nosso terreno biológico, está muito contaminado. Então, a gente precisa entender como esse processo funciona, para que a gente consiga minimizar esses poluentes, essas toxinas que contaminam o nosso terreno biológico dentro do nosso corpo. E isso vai prejudicar o desenvolvimento das células, vai prejudicar gerando envelhecimento e chegando num ponto que vai levar ao desenvolvimento de doenças. Então, quando eu disse no outro vídeo que a gente não precisa ficar doente, como isso acontece? Cuidando do terreno biológico, né? Então, eu vou colocar aqui quais são as principais formas que a gente contamina o nosso terreno biológico, que a gente suja o nosso meio entre as células, né? Aí as células vão se alimentar daquilo que está ali entre elas, tem uma aguinha, o meio intercelular, né? Então ela precisa de todos os nutrientes, tudo que ela precisa, ela vai pegar ali. E se está ali cheio de sujeira, é isso que ela vai pegar. Aí se ela não vai se reproduzir, ou vai se reproduzir de forma errada, né? Gerando as doenças. Então são três as principais entradas dessas toxinas no nosso corpo, né? Uma delas é pelo sistema respiratório, o ar que a gente respira. Por isso é tão gostoso a gente ir para a natureza, né? Respirar, a gente se sente tão bem. Então, é o ar que entra, né? Além da energia que tem ali, uma energia com coerência, uma frequência de coerência da natureza. Então, sempre que a gente pode, a gente deve ir. Então, o nosso sistema respiratório é uma das formas que a gente ingere, e a gente recebe toxinas, né? Da poluição, enfim. Uma outra forma que a gente recebe é pela nossa pele,
né? A nossa pele é a maior extensão de absorção que a gente tem no corpo. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Tudo que entra em contato com a pele não vai ficar só ali na pele, não vai ficar só ali na derme. Ela vai entrar para o nosso metabolismo. Tudo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado do que a gente está passando na pele, principalmente as mulheres, né? Então, hidratante, cosméticos, né? A gente tem que ver o que tem ali na composição daquele produto, né? E outro ponto muito importante de contaminação via pele é o banho. Sim, o banho, né? Então, além do shampoo, condicionador, sabonete, que muitas vezes tem parabenos, né? Que são derivados do petróleo, que são tóxicos para nós, para o nosso corpo. Ainda tem a água. A água, como a gente sabe, ela é tratada com flúor, com cloro, né? E pela água quente do banho, acontece a dilatação dos poros e essa absorção do cloro, do flúor e outros componentes ali da água é aumentada, né? Então, isso aí, pelo couro cabeludo também, né? Também a pele, a gente também absorve ali o que a gente passa no shampoo. Então, falamos do ar que a gente respira, fonte de entrada de toxina, a pele, e o terceiro é o nosso digestório. Tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, a gente está levando para dentro do nosso corpo. E isso pode ser saudável ou não, né? Então, pode ser, mesmo uma coisa saudável, pode estar ali contaminada com agrotóxico, né? E com várias outras coisas. Por exemplo, a gente sempre recomenda que o máximo possível que a gente conseguir pegar um alimento mais próximo de onde a gente mora, falando em frutas e verduras principalmente, né? De preferência direto do produtor, isso seria o ideal, porque o que acontece? As frutas e verduras, é muito comum elas receberem um banho de produtos químicos ou sofrerem um processo de radiação para que ela dure mais sem apodrecer, né? Sem estragar ali no mercado, na prateleira. Então, isso aí é toxina para o nosso corpo. Então, são esses 3 pontos aí. O que eu faço e o que eu oriento fazer? Como são muitas toxinas, muitas coisas que a gente deveria mudar, né? A gente deve começar aos poucos. Porque se a gente quer rejuvenescimento, se a gente quer não ficar doente, a gente precisa mexer nos nossos hábitos de vida. Não tem como ser diferente. Mas também tem que ser uma coisa que não seja pesada, porque se for muito difícil, eu vou abandonar, eu não vou fazer, é muita coisa. Então, o que eu faço? O que eu oriento? Começar primeiro com o menos difícil. Então, se eu gosto muito de comer uma coisa doce, cheia de gordura, ok, se está difícil largar isso para mim, tudo bem, o que eu posso largar? O que eu posso mudar? Então, tem várias coisas que a gente pode mudar, pode alterar, que não vai mudar nada na nossa rotina. E aos pouquinhos a gente vai tomando consciência, né, e espaçando isso. Isso eu sei que me faz mal, mas eu gosto tanto. Então, eu continuo comendo. Depois, eu posso, talvez, tentar espaçar mais o tempo que eu como, mas não me proibir de comer, porque isso não vai me fazer bem e eu vou acabar largando tudo. É mais ou menos como uma dieta, né? Nada muito radical, mas sim progressivo, né? E só para citar, né, a importância desse terreno biológico, a gente tem, o nosso leite é pasteurizado, né? Então, Pasteur foi a pessoa que criou esse método de eliminação de micro-organismos, né? Que é usado até hoje. E Pasteur dizia que o problema das doenças eram os micróbios, as bactérias, os vírus, né? E um colega dele, o Claude Bernard,
dizia, mas Pasteur, será que não é o ambiente, o terreno biológico que é o importante? Porque se o terreno biológico não tiver a comida para aquela bactéria vai crescer naquele terreno biológico? Não vai, né? Então, é curioso porque o Pasteur morreu de infecção generalizada, né? Justamente o que ele defendia que era aquilo que tinha que atacar, ele morreu disso. E conta a história que no leito de morte, Pasteur chamou o colega dele, Bernard, e disse, você tinha razão. O problema não são os micróbios, as bactérias, os vírus. O problema é o terreno biológico, é como está o nosso corpo, né? E isso também se comprova quando se faz exames. Por exemplo, o médico acha que a gente está com uma infecção urinária. Aí que exame a gente vai fazer? A gente vai lá no laboratório e colhe a urina para ver se tem infecção ali. E aí, muitas vezes é pedido também para saber qual a bactéria que estaria causando essa infecção. Como que no laboratório é feito esse exame? São pegas placas de Petri, né? Que são os vidros redondinhos, e ali é feito o quê? É colocado a comidinha para as bactérias que causam a infecção urinária. E aí eles colocam um pouquinho daquela urina ali naquela placa. E aí é aguardado temperatura correta, é aguardado alguns dias para ver o que vai crescer ali. Então, se não crescer nada ali, quer dizer que não tem infecção ali. Não tem nenhuma bactéria patogênica. E se crescer ali alguma bactéria, é porque tem infecção. Ou seja, para detectar se tem infecção, eu tenho que dar a comida que a bactéria precisa. Senão ela não vai se desenvolver. Mesmo que a urina tenha a infecção, se eu não der a comida certa para a bactéria, ela não vai crescer. Então, é mais um ponto reforçado nessa questão da importância do terreno biológico, que a gente só vai adoecer se o nosso corpo estiver debilitado. O nosso corpo, ele se autorregenera o tempo todo. Mas quanto mais essas toxinas, quanto mais o nosso terreno biológico estiver sujo, né, cheio de toxinas, o corpo não vai dando conta de colocar tanta toxina para fora e acaba se esgotando, né, girando radicais livres no envelhecimento, né, até que essas toxinas, esses radicais vão se acumulando cada vez mais, até diminuir a função dos órgãos e até chegar à doença instalada. Então, esse mecanismo, assim, é muito importante a gente entender. Tá, e aí? O que eu posso fazer? Entendi que eu tenho que limpar o meu terreno biológico, entendi que são 3 vias que entram, então, as toxinas, pela respiração, pela pele e pelo digestório, pelo que eu como. Então, o que eu posso fazer para ajudar a limpar o meu terreno biológico? Então, a primeira coisa é deixar de sujar. Primeira coisa, a gente tem que diminuir os tóxicos que a gente coloca para dentro do corpo, né? Então, de forma progressiva, né? A gente vai tentando eliminar o que me incomoda menos, né? Se eu estou muito acostumada a fazer uma coisa, eu deixo aquilo para depois. Então, eu posso procurar um condicionador, um sabonete, né? Produtos de higiene. A gente pode procurar, normalmente, os produtos que se dizem veganos têm menos toxinas, porque os veganos não têm esse princípio só de não comer carne, enfim, não comer produto animal, é toda uma filosofia que também visa buscar a saúde, e eles também têm essa visão de toxinas, né? Então, tudo derivado de petróleo, todas essas coisas, normalmente, produto vegano não tem. Então, essa é uma dica que vocês podem usar, né? Bem legal. Para o sistema respiratório, então, como a gente falou, e para a natureza sempre que possível, né? Uma coisa que pode ser feita é usar aqueles vaporizador, né, para umidificar o ar, né, antes de dormir, pode deixar uns 20 minutinhos ligado no quarto,
para umidificar o ar, vai facilitar a limpeza do sistema respiratório. A questão da comida, então, a gente já sabe, tudo que é industrializado é cheio de toxina, né? Então, o pão, quanto mais fofinho, mais gostosinho, mais glúten ele tem, que é extremamente inflamatório para o nosso corpo. Então, tudo isso a gente precisa ir pesando. O que eu consigo ir diminuindo o consumo, o que eu consigo substituir por algo mais natural, né? Deixa eu ver o que tinha mais para falar. Uma coisa bem importante, principalmente agora que a gente está entrando no verão, né? Os inseticidas. Então, aqueles aparelhinhos que a gente usa para mosquito, de colocar na tomada, seja de pastilha, de líquido, ou até o spray, né, que a gente usa para matar insetos, isso daí também é uma grande fonte de contaminação. É veneno, mata os bichinhos, vai afetar em alguma forma o nosso corpo. Lembra que as toxinas, elas vão se acumulando no corpo? Então, mas é só um pouquinho ali na tomada, nem dá cheiro. Tudo bem, mas quanto tempo você vem usando isso? Isso vai acumulando no corpo, juntando com todas as outras toxinas, né? Então, aqueles métodos tradicionais, fechar o quarto antes de anoitecer, né? Tem uns equipamentos elétricos, que são como armadilhas que atraem o mosquito, a mosca, com uma luz, né, de LED, e ele fica preso ali naquele sistema, ele não consegue sair, aí ele morre. Então, não tem uso de veneno. Eu andei pesquisando e parece que nenhum, assim, é 100% eficaz, mas ele tem um efeito que é interessante, né, que a gente pode colocar. Não quer dizer que nenhum mosquito não vai vir, mas não vai ter veneno, né? Então, a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás de novas soluções, para que a gente consiga manter o nosso terreno biológico o melhor possível. E isso vai fazer com que a gente se mantenha jovem por mais tempo, saudável por mais tempo. Então, é isso. Essa é a primeira parte sobre o terreno biológico que eu gostaria de falar com vocês. Eu vou fazer pelo menos mais uma parte, para não ficar tão extenso esse vídeo. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Se quiserem fazer perguntas, né? Fiquem à vontade. Obrigada.